Primeiro, ele está dizendo que a base para você viver essa vida no Espírito, que é possível, você tem o Espírito Santo. O problema é que você está vivendo na carne, mas o Espírito de Deus está em você. Você tem que aprender a viver no Espírito. É um outro modo de existência que você tem que aprender a fazer. Veja só o que ele diz aqui, no verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ser de Cristo e andar no Espírito é a mesma coisa aqui. Se você é de Cristo, então a sua natureza carnal, ela já foi crucificada há 2000 anos atrás. Quando Cristo foi pendurado naquela cruz, você foi também. Na cruz da direita tinha um ladrão, na cruz da esquerda tinha outro ladrão, e na do meio tinha milhões e bilhões. Porque Cristo estava levando, Ele estava me representando, estava representando você. A minha velha natureza foi crucificada com Cristo há 2000 anos atrás. E você pergunta, mas se isso foi há 2000 anos atrás, como é que eu hoje, 2000 anos depois, eu consigo viver os efeitos disso aí? É o Espírito Santo. É para isso que ele foi dado à igreja. Ele comunica os benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz e na ressurreição. Então, o poder da cruz para dizer não ao pecado e o poder da ressurreição para viver para Deus, o Espírito nos comunica isso. Ele nos transmite isso diariamente. De maneira que nós, agora volto para o verso 16, andando no Espírito, nós não cumprimos o desejo da carne, porque o Espírito nos transmite a vitória de Cristo, na cruz e na ressurreição. Quando os crentes ignoram isso, eles vivem uma vida cristã subnutrida. Eu vi uma história, pastor, quando teve a corrida para o ouro na Austrália, isso é fato. Teve a corrida, descobriram o ouro na Austrália. Aí muita gente de todas as partes do mundo foi garimpar ouro na Austrália. Aí tinha esse cidadão que morava nos Estados Unidos, vendeu tudo que tinha, comprou uma passagem, atravessou o oceano, foi na Austrália, depois de 5 anos perdeu tudo que tinha, não achou uma pepita de ouro. Perdeu tudo. Só restava dinheiro, ele foi para o porto, queria voltar para casa, só restava dinheiro para comprar a passagem do navio. E ele ficou preocupado porque a viagem era de 1 mês, ele ia comer o quê? Então, com o dinheirinho que sobrou, ele comprou uma banda de queijo e uns pães, uns biscoitos, alguma coisa. Embarcou. E com ele, dezenas de outras pessoas. À medida que a viagem prosseguia, ele todo dia ia lá, cortava aquela fatia bem fininha de queijo, né? Todo dia, para render. Cortava, pegava um pedaço de biscoito, bolacha, comia. No dia seguinte a mesma coisa, até que a bolacha e o biscoito e o queijo acabou. Mas o que deixava ele mais assim é que ele passava na frente do restaurante do navio e os passageiros estavam lá comendo, né, comida do bom e do melhor, e ele com aquela fome, o estômago roncando. Aí ele resolveu se trancar na cabina dele para morrer. Aí o capitão sentiu a falta dele, foi lá, bateu na porta. Aí disse, moço, estou sentindo sua falta, está tudo bem com o senhor? Ah, capitão, o senhor não sabe, minha vida é uma miséria. Olha, eu gastei tudo que tinha, dei toda a minha vida, todo o meu esforço, nunca consegui nada, e agora voltando para casa, nem comida mais eu tenho, acabou minha bolacha, meu biscoito. O capitão deu uma risada e disse, o senhor não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem? Tem muito crente assim, eles não têm ideia do que é que está incluído na passagem. Eles não compreendem o que é que Cristo fez na cruz e na ressurreição. Por isso, mesmo crendo que Jesus morreu pelos seus pecados e que Cristo ressuscitou dos mortos, eles continuam a viver como antes
a viver a vida na carne, a querer agradar a Deus pelo seu próprio esforço, quando Deus já nos deu tudo o que nós precisamos mediante o seu Espírito que habita em nós. Paulo diz no verso 25, ele termina aqui dando uma chamada nos Gálatas, uma chamada à coerência. Se vivemos no Espírito, ou seja, se o nosso modo de existência é no Espírito, se Deus nos deu o seu Espírito, andemos também no Espírito. Transforme em prática aquilo que você diz. Você vem para a igreja, eu estava vendo os cânticos, e foram escolhidos cânticos, muitos deles sobre o Espírito, muito bonitos. A gente canta isso aqui, mas vamos viver isso durante a semana. Eu preparo essa casa para ser ela tua, Senhor Jesus. A última dizia mais ou menos isso, mas é só aqui? Ou vai ser amanhã, depois, quinta, sexta, sábado? Então, se nós dizemos que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É um chamado à coerência. É interessante que aqui você vê como o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Nas outras religiões, você primeiro se esforça e Deus diz, agora você é meu filho. Agora você é meu filho. No cristianismo, primeiro Deus nos diz, você é meu filho. Agora viva de acordo com isso. Primeiro Ele nos salva e depois Ele diz, ande como alguém salvo. Nas outras religiões, você primeiro procura se salvar e no final é que vem o veredito. Agora você está salvo. A religião das obras, da carne, do mundo e a religião da graça, do Espírito Santo, do poder e da liberdade. Qual dos dois você está vivendo? Qual dos dois você quer experimentar? Deus já nos deu o seu Espírito Santo. Ele quer que você entenda isso, que você é santificado pela graça, pelo poder do Espírito Santo, da mesma maneira que você foi salvo. É graça do começo ao fim. Isso não significa libertinagem, Paulo já disse aqui, mas significa poder para servir a Deus e servir aos irmãos, mediante o poder do Espírito Santo. Você não queria orar comigo nessa noite e dizer, Deus, eu quero compreender mais isso. Talvez eu tenha vivido minha vida toda tentando agradar o Senhor, mas na minha própria força. Mas eu quero aprender a viver no Espírito. Eu quero aprender a caminhar no Espírito, no dia a dia. Vamos orar?